Você quer saber tudo sobre as competências do Supremo Tribunal Federal para não errar mais nenhuma questão que cai isso nas provas e concursos? E aí, aqui é o Rei Li, então vamos lá, a partir do artigo 101 da Constituição, continuamos a nossa leitura comentada e atualizada. Vamos lá? E o caput do artigo 101 diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Então aqui a gente tem a quantidade de ministros, 11 ministros. A gente tem a idade do ministro, da indicação do ministro, de 35 anos no mínimo, 70 anos de idade no máximo. Isso aqui aumentou, era 65, né, foi para 70 com a emenda constitucional 122 de 2022. E os requisitos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada e escolhida pela maioria absoluta do Senado Federal. Depois de aprovada escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Muito importante isso aqui, a gente saber como é feita essa escolha. Depois da indicação, esse nome vai para o Senado Federal e ocorre a chamada sabatina, em que os senadores fazem perguntas para os ministros, para o candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Se for escolhido por maioria absoluta do Senado, aí o presidente da República pode nomear essa pessoa para ministro do STF. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Aqui vem as competências do STF, muito importante para as provas e concursos, muito importante mesmo. Então, inciso 1 diz o que ele vai processar e julgar originariamente, quer dizer, não está chegando lá por recurso, não, está chegando lá originária, a ação originária. O que o STF julga, porque a competência dele, originária, vai começar o julgamento lá. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então aqui a gente tem duas ações, né? A ADI ou ADIM, para quem prefere, ADI ou ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, que pode ser de lei ou ato normativo federal ou estadual, e a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, que é diferente, só para lei ou ato normativo federal, não é estadual ou federal, como é a ADI. A ADC é só para lei ou ato normativo federal, certo? B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Então são essas pessoas que, em infração penal comum, crime comum, vão ser julgadas no STF. Presidente, vice, membro do Congresso, ministro do STF e PGR, Procurador-Geral da República. C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52.1, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Que a gente tem quem é julgado no STF em infração penal comum e crime de responsabilidade. Por que o presidente, o vice, não estão aqui com crime de responsabilidade também? Vocês lembram? Por quê? Porque o crime de responsabilidade dessas pessoas é julgado pelo Senado Federal, não é pelo STF. Crime de responsabilidade que vai ser julgado no STF é essa galera aqui, ó. Ministro de Estado, quando não é conexo com o presidente da República, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, tribunais superiores. Então essa galera aqui é julgada pelo STF em infração penal comum e crime de responsabilidade. Observa lá o 52.1, que é a competência para julgar crime de responsabilidade do Senado Federal, tá? Importante. D. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, se você está impetrando um habeas corpus para, como paciente,
para libertar alguém das linhas anteriores, aqui ó, presidente, vice-presidente, algum membro do Congresso, ministro, PGR, algum comandante, ou comandante da Marinha, ou comandante do Exército, ou comandante da Aeronáutica, algum ministro do Tribunal Superior. Se é paciente do seu habeas corpus alguma dessas autoridades aqui das linhas anteriores, o habeas corpus é originário lá direto no STF. Se é mandado de segurança ou habeas data, aí a gente vai ver o ato é de quem? O mandado de segurança, o ato abusivo, o habeas data, o ato que não quer liberar a sua documentação de direito de acesso público, a sua documentação pessoal, é de quem? É ato do presidente? É ato da mesa da Câmara, do Senado? É ato do Tribunal de Contas da União, TCU? É ato do PGR? É ato do STF? Então, sim, o seu mandado de segurança, o seu habeas data, direto no STF. O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Então, aqui ó, é muito importante. Essa linha é muito importante, porque ela confunde com outra que a gente vai ver mais à frente. Se for litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional, a ONU, por exemplo, um litígio entre eles e União, Estado, Distrito Federal e território, vai ser direto no STF. Se for um Estado estrangeiro ou organização internacional contra município, não entra aqui, tá? Contra município a gente vai ver, tá mais à frente, é outra competência. Aqui não entra município. Por isso que eu coloquei um close aqui, que a competência do STF é só essa aqui, do Estado estrangeiro ou organismo internacional contra a União, Estado, Distrito Federal ou território. F. As causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Aqui a gente tem o chamado conflito interfederativo. Um Estado contra outro, a União contra um Estado, o Estado contra o Distrito Federal, uns e outros. Aqui não entram municípios também, tá? Muito importante. Inclusive as entidades da administração indireta. Então, uma autarquia da União contra o Estado também entra aqui, e a competência é lá direto do STF. G. A extradição solicitada por Estado estrangeiro. Então, se a Argentina pediu a extradição de alguém que está aqui no Brasil, isso aqui é julgado pelo STF também. E o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior, ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. E a gente tem também habeas corpus. Competência para habeas corpus também é do Supremo. J. A revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. Então, julgados, transitados e julgados. Se for da área civil, a gente vai poder interpor uma rescisória, certo? Se for da área criminal, a gente vai poder apresentar uma revisão criminal, certo? Certo. Então, do julgado do Supremo, ação rescisória e revisão criminal vão ser julgados pelo próprio Supremo. L. A reclamação para a preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões. Reclamação constitucional, bastante importante também. M. A execução de sentença nas causas da sua competência originária, facultada a delegação de atribuição para a prática de atos processuais. A execução de sentença, em regra, se é um julgado do STF, o próprio STF faz essa execução de sentença. N. A ação todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. Então a gente tem ações relativas à magistratura, que eles são interessados, estariam impedidos ou suspeitos, certo? O. Os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Um conflito de competência que envolva o Tribunal Superior ou o STJ e outros tribunais. P. O pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. Então, se a gente tem uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, a gente quer uma medida cautelar, uma medida de urgência, é direto no STF. Q. O mandado de injunção. Quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos
tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, mandado de injunção. A pessoa precisa exercer algum direito fundamental relativo à cidadania, relativo aos seus direitos políticos, por exemplo. Mandado de injunção. Ela ingressa com mandado de injunção porque ela tem um direito que ela não consegue exercer porque falta uma norma regulamentadora daquele direito que está na Constituição. Então, essa norma, se essa norma for de competência de uma dessas pessoas aqui está em mora, então o mandado de injunção é direto no STF. R. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Então, ações contra esses órgãos aqui, do Judiciário ou do MP, são direto no STF. 2. O inciso 2 é diferente. É julgar em recurso ordinário. Aqui a gente tem o recurso ordinário constitucional, o famoso ROC, recurso ordinário constitucional. O que o STF julga em recurso ordinário? O recurso vai direto para lá. A. O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então, se a gente tem um desses remédios constitucionais, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, se foi julgado em única instância pelos tribunais superiores, STJ, TSE, TST, um dos tribunais superiores, e foi denegatória, o tribunal negou esse remédio constitucional, o recurso desse remédio vai direto para o STF. E o crime político. Foi julgado uma pessoa por crime político, o recurso dessa ação de crime político não é uma apelação, é um recurso ordinário constitucional, é um ROC. 3. Julgar mediante recurso extraordinário. Aqui a gente tem o famoso RE, né? Recurso extraordinário. As causas decididas em única ou última instância, que não é única. Ó, lembra que no recurso ordinário é única instância. Aqui é única ou última instância. Quando a decisão recorrida a. Contrariar dispositivo desta Constituição, b. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, c. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, d. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Então, nessas hipóteses, pode chegar lá um recurso extraordinário para o STF. Parágrafo 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, famosa DPF, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. É bem lacônico, né? Ele não diz nada sobre a DPF, sobre o que ela cabe, sobre o que cabe, não cabe. Então, ele deixa tudo nas costas da lei. E a lei já existe, é a Lei 9882 de 99, que trata da DPF. Então, todas as regras da DPF estão na lei. Na Constituição é só isso, é só a previsão de que ela existe e será na forma da lei e é de competência do STF. Beleza? Parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Então a gente tem aqui a eficácia e o efeito das ações diretas de inconstitucionalidade e das ações declaratórias de constitucionalidade. A eficácia contra todos, a famosa erga omnes, eficácia erga omnes, e o efeito é vinculante, efeito vinculante. Ninguém pode contrariar a decisão do STF nesses casos. E vincula quem? É eficácia contra quem? Poder Judiciário e Administração Pública. Quem não entra aqui? Não entra o Poder Legislativo na sua função legislativa, porque se for na função administrativa, vai entrar sim, Poder Legislativo na função legislativa, e o próprio STF. O próprio STF não entra aqui no chamado Poder Judiciário. Por quê? Porque o próprio STF pode rever as suas decisões. Se ele decidiu de uma forma hoje, amanhã ele pode mudar de ideia, pode mudar a composição do STF e mudar a dinâmica da sociedade que obrigue o STF a tomar uma outra decisão. Por isso que não vincula o próprio STF e nem o Poder Legislativo na sua função legislativa. Parágrafo 3º. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei,
a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 dos seus membros. Aqui a gente tem a previsão da famosa repercussão geral. Para chegar um RE, um recurso extraordinário, lá no STF, a pessoa tem que comprovar que aquele caso dela tem repercussão geral. E o STF, quando vai examinar, pode recusar o recurso pela manifestação de 2/3 dos seus membros. Um quórum importante para ser memorizado, 2/3 dos seus membros. Então, a partir do próximo vídeo, a gente continua lendo a partir do artigo 103 da Constituição. Eu deixo esse vídeo com você aqui do lado e te vejo lá, hein? Tchau, tchau!